Boa noite a todos. Que a paz e a luz de Deus permaneça nos nossos corações, no nosso ambiente. O nosso irmão Ricardo e Cláudio vão cantar a nossa música do Padre Germano e em seguida vamos fazer a leitura de uma mensagem para preparar o ambiente. Olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Mas superior, sempre pronto pra nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Obrigado, Ricardo, Cláudio. Vamos agora, meus irmãos, fazer a leitura de uma mensagem do livro Fonte Viva, que foi psicografado pelo nosso querido irmão Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a nossa mensagem diz assim: ante o sublime, não faças tu comum o que Deus purifica. Está em Atos capítulo 10, versículo 15. Existem expressões no Evangelho que, à maneira de flores, a se salientarem num ramo divino, devem ser retiradas do conjunto para que nos deslumbremos ante o seu brilho e perfume peculiares. A voz celeste, que se dirige a Simão Pedro, nos Atos, abrange horizontes muito mais vastos que o problema individual do apóstolo. O homem comum está rodeado de glórias na terra, entretanto, considera-se num campo de vulgaridades, incapaz de valorizar as riquezas que o cercam. Cego diante do espetáculo soberbo da vida, que lhe amoldura o desenvolvimento, tripudia sobre as preciosidades do mundo, sem meditar no paciente esforço dos séculos que a sabedoria infinita utilizou no aperfeiçoamento e na seleção dos valores que o rodeiam. Quantos milênios terá exigido a formação da rocha? Quantos ingredientes se harmonizaram na elaboração de um simples raio de sol? Quantos óbices foram vencidos para que a flor se materializasse? Quanto esforço custou a domesticação das árvores e dos animais? Quantos séculos terá empregado a paciência de Deus na estruturação complexa da máquina orgânica em que o Espírito encarnado se manifesta?
A razão é luz gradativa diante do sublime. Não te esqueça, meu irmão, de que Deus te situou a experiência terrestre num verdadeiro paraíso, onde a semente minúscula retribui na média do infinito por um, e onde águas e flores, solo e atmosfera te convidam a produzir em favor da multiplicação dos tesouros eternos. Cada dia, louva o Senhor, que te agraciou com as oportunidades valiosas e com os dons divinos. Pensa, estuda, trabalha e serve. Não suponhas comum o que Deus purificou e engrandeceu. Bom, meus irmãos, o nosso tema nos traz, que a gente deve valorizar. Primeiro, agradecer sempre a Deus, porque mesmo as dificuldades, os momentos difíceis que passamos na vida, eles são ferramenta de aprendizado. E a gente aprende aí, nós temos vasta literatura que nos ensina que se a gente não aprende pelo amor, a gente acaba tendo que aprender pelo sofrimento e pela dor. Então a dor, embora ninguém goste de sentir dor, ninguém goste de ficar infeliz, de se sentir triste, de passar por momentos difíceis, mas elas são ferramentas sagradas que Deus nos oferece para que a gente aprenda. Se a gente não aprende voluntariamente, a dor vai nos mostrar que a gente precisa aprender muita coisa. Então, a gente tem que agradecer sempre a Deus, até porque, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, não estamos sozinhos. Deus não vai nos desamparar nunca. Estamos sempre rodeados e amparados por mensageiros de Deus que estão ali, segurando a nossa mão, nos dando força e energia para que a gente supere aquele momento difícil de dor, de enfermidade, de fome, de tantas coisas que o mundo ainda nos oferece e nos faz passar, porque precisamos evoluir. Então a nossa mensagem mostra que quanto tempo levou para Deus criar a rocha, para um raio de sol, para a planta brotar e florescer. Então Deus tem toda a paciência do mundo. E aí, pegando um gancho, eu abri aleatoriamente. Até sabia do tema, mas não escolhi. Então, ou seja, vamos agradecer a Deus e buscar a felicidade. A gente precisa de muito pouco para ser feliz. O problema é que a gente está enxergando a felicidade nas coisas materiais, quando a felicidade está no nosso coração, está no nosso sentimento, está na nossa gratidão a Deus. Olha, eu não estou como eu queria. Um irmão nosso sempre falava isso: seu Gustavo, como é que o senhor está? Não estou tão bem quanto eu queria, mas estou melhor do que eu mereço. Então, essa é a mensagem que a gente deve carregar. Eu gostaria de estar melhor, e sempre a gente quer estar melhor, mas a gente está num processo de evolução. Aos poucos a gente vai minimizando o nosso sofrimento com as nossas conquistas. E as conquistas não são materiais. As conquistas são do coração, são da alma, são valores eternos. Bom, meus irmãos, vamos então agora elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer a Deus por mais um dia que vencemos com alegria, com tristeza, com dor, com enfermidade ou com sofrimento. Deus permitiu que chegássemos agora no final desse dia. E Deus nos ofereceu essa casa, que é para nós um pronto-socorro, sim, meus irmãos. A gente não enxerga com os olhos da alma, mas tem uma legião de médicos, de enfermeiros, de enfermagem, trabalhando aqui em benefício de nós encarnados e dos desencarnados enfermos também. E Deus nos ofereceu essa casa que é uma escola, onde vamos aprender os ensinamentos do Mestre Jesus e as leis do Pai Criador. Então, obrigado, Pai, por mais um dia e pela oportunidade de estarmos reunidos na Tua casa. Obrigado, Jesus, o médico dos médicos. Obrigado, Padre Germano, nosso mentor. E obrigado a toda a falange de espíritos amigos, trabalhadores incansáveis dessa casa. E aproveitar a pedir a espiritualidade amiga que possa envolver, que possa intuir, que possa inspirar a nossa querida irmã Maeli
que fará uso da palavra e que nos trará grandes reflexões e aprendizados. E assim, Pai, agradecidos por esse momento, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus e em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a nossa reunião e a nossa irmã Maeli vai nos trazer o estudo da noite. É até às 9, é isso? Até uns 5, 10 para 9, 10. de acordo com a tua Se a necessidade. pessoa que fala muito, gente, tem que saber até que horas vai, senão... É que a gente passou um pouquinho do... Boa noite, Boa noite. tudo bem? Tudo. Que bom vê-los essa noite, é uma alegria estar nessa casa de novo, podermos falar de Evangelho é mais feliz ainda, né? Então, que Jesus nos abençoe. A gente sabe que quando a gente traz o estudo não é nosso. A gente é intermediário dessa fala. E às vezes não somos os melhores intermediários, mas nos esforçamos para isso. Então é nesse esforço que estamos aqui nessa noite, para que juntos a gente possa refletir sobre esse tema, que não foi difícil chegar até ele me chegou de forma muito fácil. É só pensar na vida, né? Olhar a vida cotidiana que a gente chega facilmente nesses temas. O Ricardo disse para mim que tinha preparado uma música, então eu vou deixar ele fazer a honra de começar com essa música para que a gente já vá, então, entrando no tema, né, Ricardo? Vamos lá, vamos ouvir um pouquinho mais de música. Bom, gente, então a nossa amiga irmã vai falar sobre felicidade e sobre Sucesso. sucesso. Eu vou passar uma música que ela fala sobre a vida de Paulo de Tarso, onde ele foi salvo, estava totalmente perdido, mas forte pensando nas leis de Moisés, ele tomava as atitudes de apedrejar e correr atrás dos cristãos, né? E quando ele se torna uma pessoa feliz, foi encontrar com Jesus. A música, é claro, a música nos ajuda a elevar, né? A gente já começa uma vibração lá em cima. Obrigada, querido.
E é perfeita para o que a gente vai conversar, né? E aí, sucesso ou felicidade? O que conquistar primeiro? É um tema que não é impactante, mas é algo que nos leva a refletir, não é verdade? O que a gente está buscando primeiro? O que vem primeiro? Será que tem algo que vem primeiro? Será que tem uma ordem entre essas duas palavras? Às vezes a gente confunde um pouco, e a página foi precisa, né? Nos colocando exatamente nesse lugar de quantas coisas nós temos e às vezes a gente fica achando que está faltando. Por quê? A gente está em busca de quê? Do sucesso ou da felicidade? O que vocês acham? A felicidade. Sucesso. Quem dá mais? Hã? Felicidade. E aí, alguém desempata? O que será que a gente busca mais? Sucesso ou felicidade? Uma coisa depende da outra? Não? O que? Pode falar. O que a gente deve buscar primeiro? O que a gente precisa conquistar primeiro? É claro que eu estou trazendo aqui uma visão, obviamente, dentro da doutrina espírita, baseada numa fala de Jesus, mas também com o avanço da ciência, principalmente da psicologia positiva, que é uma ciência que estuda a mente humana, para nos nortear. Claro, eu me balizei em estudos, em pesquisas, isso não é uma ideia da Maeli, né? Para vocês fiquem sossegados. Quem já disse essa frase? Eu acho que eu nunca fui feliz. Alguém de vocês já disse essa frase? Acho que eu nunca fui feliz. Graças a Deus, não. Não, que bom. Então, estou num lugar onde as pessoas são otimistas, né? Pensam que a felicidade é algo plausível. Jesus disse uma frase bem interessante quando ele falou para nós, e isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25. Maeli, de novo, capítulo 25. Eu gosto desse capítulo. Buscai e achareis. Porque eu acho que a gente está nesse momento. Para mim, não tem outra palavra que defina melhor o momento que a gente está. Porque todo dia eu preciso buscar. Todo dia eu estou em busca de encontrar alguma coisa. E sucesso e felicidade tem tudo a ver com isso, né? Com busca e achar algo. Então Jesus disse o seguinte para nós: olhai as aves no céu, elas não semeiam, nem fiam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Isso já nos dá uma certa ideia de que tem algo que eu tenho que é um pouco mais do que as aves no céu. É a primeira coisa. A outra coisa que ele deixa claro é que as aves no céu simplesmente seguem o quê? O seu fluxo, o fluxo da vida. E o que a gente faz quando a gente está buscando sucesso e felicidade? A gente segue o fluxo ou às vezes a gente quer controlar o fluxo? A gente reclama, a gente quer controlar o fluxo, a gente quer só que coisas boas aconteçam. Verdade ou mentira? Verdade. Quando acontece uma coisa que nos contraria, o que a gente fala? Aquilo que você acabou de falar. Ele deu a dica. Ele acabou de dizer isso quando leu a página. Quando acontece alguma coisa que nos contraria, a gente reclama. Não tá bom. Tô num dia mal. Tô num dia bad. Não é assim que a gente fala? Tô mal. Hoje não tô bem, tô mal. Você pode ter um dia mal. Isso está ok, segundo a ciência, segundo o próprio Jesus. Porque senão ele não teria dito: quando estiveres aflito,
vinde a mim. Ou seja, ele sabia que dias de aflições a gente teria. Então, estar num dia de aflição, estar num dia bad, está tranquilo. Está tudo sob controle. Qual é a questão, então? A questão é que a gente só quer dias bons. A gente só quer que dê certo. A gente só quer que aquilo que a gente pensou se realize do jeito que a gente pensou. Então, se eu peguei e desenhei essa casa, ela tem que ser como eu pensei. Eu não quero essa parede amarela. Não gosto de amarelo, eu quero verde. Então, se vem uma amarela, não quero. Com as aves acontece isso? O que elas fazem? Elas seguem. Se é para ir para o norte, elas vão para o norte. Se é para ir para o sul, elas vão para o sul. Se é um momento de recolhimento, elas se recolhem. O que a gente faz? Reclamam. Não estamos nem aí para isso. A gente quer. É igual criança. Eu quero aquele brinquedo, né? Eu quero aquilo que eu quero. E ponto. E quando a vida não traz isso, eu estou infeliz. Não estou feliz. Então, o que é felicidade? Será que é algo palpável? Assim, algo concreto? Será? Essas pesquisas de psicologia positiva dizem que a felicidade, ela é algo subjetivo. Porque o que é felicidade para mim pode não ser para você. Eu realmente gosto de verde. E você? Qual a cor que você gosta? Se você gosta de verde igual a mim, tamo junto. Mas se você gostar de amarelo, de vermelho, você já não pertence ao meu grupo. Olá. Então a gente vai segregando as coisas. E aí a gente vai dizendo, mas esse não é o emprego que eu quero. Não estou bem nesse lugar. Essa família, então, Nossa Senhora. Só Jesus. Na outra encarnação vou pedir para reverem o planejamento. Não é assim? Só que o que a gente faz? Você também deu essa deixa. A gente mistura as coisas. A gente olha para o mundo material, porque de fato estamos nele, nesse momento. Mas a gente esquece que somos espíritos imortais. Então eu olho para a matéria e quero quase materializar, se eu pudesse, eu materializava todos os meus desejos. Verdade ou mentira? Verdade. Todos, sem exceção, né? Pegava uma varinha e tum. E aí o que a gente faz? A gente confunde tudo. Por que a gente confunde? Porque a gente dá muito valor à conquista e pouco valor à felicidade. E aí vem o sucesso. Então o que eu faço? Eu preciso conquistar. O que foi dito para nós? Conquista um bom emprego. Conquista uma boa escolaridade. Conquista um bom parceiro, uma boa parceira. E aí você vai ser feliz. Não foi essa a propaganda? Todos os outdoors estão escrito isso. Ou eu estou enganada? Quem tem mais like na rede social? Alguém que está chorando ou alguém que está lá na praia, curtindo, feliz, tal e tal? Quem está na praia, curtindo, feliz, não é isso? Porque foi nos dito que sucesso, como você disse ainda há pouco, está atrelado a ter coisas. Então, para que eu seja feliz, eu preciso ter coisas, eu preciso ter sucesso. Mas será que isso vem antes da felicidade? Se a gente analisar o texto que Jesus falou, ele está dizendo que primeiro as aves ganham
algo e depois elas saem voando? É essa a ordem do texto? A ordem do texto é: olhe para as aves do céu, não semeiam, não fiam, não ajuntem celeiro. Tudo externo. Então não tem sucesso aqui. Concorda? Se o sucesso é ter, não tem nada aqui que está garantindo a elas que elas vão ter sucesso. Mas elas voam. Isso dá um indicativo para nós. Elas fazem e realizam aquilo que elas vieram realizar. O que elas vão ter de alimento, quem dá? O Pai Celestial as alimenta. Então, não vai faltar. Será que a gente acha que pra gente vai faltar? Papai não tem para dar pra gente? Só para as aves? Então Jesus está equivocado, porque ele diz assim no final: não tendes vós muito mais valor do que elas? O que significa isso? Você é um ser imortal, transcendente. Você está vivendo uma experiência corporal. Essa é passageira. Então, a você existe uma trajetória muito maior do que as aves que você está agora vendo voar. Então, tem alguma coisa invertida aí. Ou eu acho que a ave é mais importante, mais bem cuidada do que eu, ou eu acho que eu não sou capaz nem de ter sucesso, nem de ter felicidade. O que vocês acham? Qual das duas alternativas? É difícil encarar que às vezes a gente quer algo que a gente acha que a gente não vai ter. Então eu quero ser feliz, mas no fundo eu acho que eu não vou ser. Porque eu me vejo menor. Eu me vejo pequeno, incapaz, cheio de defeito, cheio de dificuldades. Tem que trabalhar a beça para ganhar isso aqui. O que eu ganho não dá para pagar a conta. O que eu tenho em casa não dá, às vezes, para alimentar quem está comigo. São N situações que a gente vive. Mas será que para a ave tem alimento e para mim vai faltar? Vai tudo acabar? Não tem mais. Só tem para elas. Então, no fundo, o que eu estou querendo trazer é: se a gente quer sucesso e felicidade, a gente precisa olhar como que a gente está olhando para a nossa vida. Porque tem um psicólogo positivo que ele tem um livro chamado Por Trás da Felicidade. E ele diz o seguinte lá: quando você muda o seu olhar para a realidade, você torna as coisas possíveis. Então não adianta eu olhar para a minha vida, querer felicidade, mas no fundo eu sei que eu não vou ter. Eu não acredito em mim. Eu não acredito que eu vou ser alguém de sucesso. Eu não acredito nem que um dia eu vou ser espírito puro. E olha que a doutrina espírita fala isso o tempo inteiro. Ah, não é possível. Do jeito que eu sou, um dia eu vou ser igual a Jesus? Ah, isso é viagem. A gente não acredita. E por conta desse olhar distorcido, e por conta de olhar só para o que está na nossa frente, porque os olhos materiais veem, eu acredito só no que está aqui. E os espíritos que estão aqui? A gente não está vendo, mas tem.
Mas tem. Então, será que a gente não está precisando ajustar essa lente, que é a lente da realidade, que ele chama no livro, a lente do olhar? Olhar para a vida com outro olhar. Não, eu sou capaz de ultrapassar esse obstáculo. Esse é só um obstáculo. Eu vou passar. Mas a gente acha que não. Tem isso aqui na minha frente. Eu acho que eu não vou conseguir. Por quê? Tá faltando amparo espiritual para você conseguir? Não. Não tá faltando. Tá faltando Deus? Ele não tá vendo o que você tá vivendo? Também não. O que tá faltando? Você acreditar que você é capaz de ultrapassar esse obstáculo. Ele é menor que você. Só o que a gente faz? Porque o mundo nos vendeu isso. Não, você tem que ter muitas coisas. Aí sim você é grande. Uma grande mentira. Uma grande mentira. Porque se Deus não dá nada maior do que você possa carregar, isso é uma frase que a gente adora proclamar e falar, mas eu acho que no fundo a gente não acredita nela. Se Ele não dá nada maior do que eu posso carregar, significa que isso aqui é menor do que eu. E eu vou conseguir passar. Talvez me dê um pouco de trabalho. Alguns obstáculos são maiores que outros. Mas isso é da natureza. Se você olhar uma formiga para uma determinada trajetória, ela não vai ter obstáculo nenhum. Para outra, ela vai ter vários. Mas ela não para no meio do caminho e diz, não, eu vou desistir, não vou chegar até onde eu quero. Acompanha como um formigueiro trabalha. Você vai entender. Ela vai até onde ela quer. Ela demora um pouco mais para ultrapassar algumas coisas, mas ela chega. Carrega um peso muito maior do que ela. Carrega um peso muito maior do que ela. E chega. Então ele diz assim, se você quiser mudar a sua vida, primeiro você precisa mudar a sua realidade. Ah, Maeli, então eu entendi. Tem que mudar do Brasil. Tem que ir para outro país. Não é essa a realidade que ele está falando. É a realidade que passa aqui, ó, na sua mente, aquela que você criou, aquela que você cria, todo dia, inclusive agora, me ouvindo. É essa realidade que você precisa mudar. O que você anda pensando? Como que você anda olhando para os obstáculos que aparecem? Você sempre acha que você é menor que eles ou maior que eles? Tudo isso vai influenciar na forma como você vai atravessar isso ou não. Ele fez uma pesquisa indo para a África. E lá ele se deparou com várias crianças que passam fome e vão para a escola. Ao chegar lá, ele achou que aquelas crianças chegariam tristes para estudar. E para a grande surpresa dele, eles chegavam felizes da vida, todos com exercícios prontos. O que isso significa? Que aquelas crianças se acham maiores do que aqueles obstáculos que elas têm. E por isso elas viam na escola um momento de felicidade e de sucesso. Perceberam? Porque estar ali naquele grupo era muito mais feliz do que estar em qualquer outro lugar, mesmo com fome. E ele teve outras experiências com crianças que não passavam as mesmas necessidades, mas que chegavam na escola deprimidas, ansiosas, nervosas, irritadas, sem paciência. E aí ele se perguntou, o que está acontecendo aqui?
Por que nessas crianças eu vejo isso e nessas isso? E entendendo um pouco melhor o âmbito familiar daquelas crianças, dos dois grupos, ele percebeu que era a realidade, ou seja, aquilo que elas enxergavam aqui. A forma como elas viam aquela experiência. Aqui, elas viam aquela experiência como um momento de alegria, de partilha, de estar junto. Aqui, aquelas crianças viam como uma obrigação. Como algo que é só para cumprir. Vejam que são núcleos, falando da mesma experiência no sentido de escola. E no mesmo grupo, pois ele estava lidando com crianças das mesmas idades. Com diferenças sociais diferentes. Mas isso não determinou a felicidade e o sucesso. Perceberam? Então, a forma como você olha a sua vida vai dizer se você é uma pessoa de sucesso e uma pessoa feliz. Mas ele diz uma outra coisa nesse livro, que aliás não é nesse, é num outro livro que eu li, que é o Jeito Harvard de Ser Feliz. Ele diz que a felicidade deve vir antes do sucesso. Porque para eu ser alguém bem-sucedido, eu preciso ser feliz primeiro. Por que isso? Porque senão eu não vou dar valor. E Jesus também nos disse isso. Se você não é fiel no pouco, também não será no muito. Não vai ser. Então, primeiro eu preciso ser feliz com a vida que eu tenho. Eu preciso olhar para a minha realidade, para aquilo que eu estou pensando sobre a minha vida, que às vezes nem é o que está acontecendo, mas é o que eu estou pensando. Porque todo mundo tem uma vozinha interna, né? E aqueles desenhos sempre mostram pra gente, né? Um lado é o anjinho, outro lado é o demônio. Hoje a gente já sabe que essas vozes, na verdade, estão dentro de nós. Não tem um personagem, somos nós. Então aconteceu alguma coisa. Não consegui pegar o ônibus. Vou chegar atrasado. Já olha aquilo como uma tragédia. Ou eu posso olhar para aquilo e dizer, ok, vou ter que avisar que vou chegar atrasado. São maneiras diferentes de olhar a vida. Em uma, eu sou feliz. Na outra, eu me deprecio. Eu acho que acabou o dia. Aí eu vou chegar mal-humorado, aí olho para todo mundo, dou mal bom dia, já vou sentando onde eu tenho que trabalhar, mas aí também não faço a tarefa direito, porque, poxa vida, aquele motorista me deixou a pé. Acabou o dia. Mas foi só um ônibus que passou. Quantas vezes a gente coloca peso demais na vida? Isso também está no Evangelho. Quando eles falam desses suplícios que a gente vai colocando em cima. Para quê? E aí eu quero ter sucesso, ter várias coisas para dizer que eu sou alguém feliz. Sim, já mostra a diferença, né? Então ele diz que a nossa realidade é uma escolha. Aquilo em que eu resolvo focar a minha atenção define a minha interpretação e a definição do mundo. E aí eu lembrei de um caso que todos nós conhecemos, daquela mulher hemorroíça que chega. Há 12 anos ela tinha um sangramento. Jesus está no meio daquela multidão. Eu consigo quase imaginar a quantidade de gente que ela teve que ultrapassar para chegar até ele. O que ela faz?
ela se contém com os obstáculos que estão diante dela? Ela era uma mulher sangrando. Naquela sociedade, no mínimo, ela seria apedrejada. No mínimo. Ela jamais poderia tocar em um homem. Ela estava impura. Para aquela sociedade, aquilo foi um ato de aberração. E o que ela faz? Ela olha para a dor que ela estava sentindo. Ela vê que aquele obstáculo é menor que ela, porque o que ela vai conseguir quando ela tocar na veste dele, vai a libertar para sempre. É fé. Então, quando eu olho para um obstáculo e acho que ele é maior do que eu, onde é que eu estou colocando a minha fé? Ao final desse texto, Jesus fala isso. Homens de pouca fé. Podem buscar. Está aqui no Evangelho. Capítulo 25. É disso que ele está falando. Então eu me preocupo com ter. Eu me preocupo com sucesso. Mas e a felicidade? Bom, vou depositar para você a quantia que você precisa hoje. Vou te dar tudo que você precisa. Imagina aí, tudo que você quer. Pode fechar o olho se você quiser nesse momento. Imagina aí, tudo que você quer agora aqui, materializado na tua mão. Que emoção você está sentindo? Quando você se depara com tudo isso que você quer. Mudou o quê? Internamente. Nada? Não mudou nada? Tô te dando tudo que você quer. Nada mudou? Satisfação. Vai ficar com satisfação. E você disse o quê? Feliz com as coisas boas que recebeu. Vai ficar feliz que recebeu muitas coisas que você queria. Mais alguém? Se a gente for olhar bem no fundo, não vai mudar nada. Você só vai ter coisas. Porque talvez se eu te der o que você quer, você não vai saber o que fazer. Não adianta dar uma Ferrari na mão de quem não sabe pilotar. Não adianta. É por isso que a nossa vida é de fato aquilo que eu já consigo carregar. Se me derem uma Ferrari, eu vou dizer, nossa, que legal. Não sei dirigir. Ela vai ficar lá. Vai não servir de nada. Então analisa se você não está colocando o seu sucesso num lugar que não vai te valer de nada, mas que está te impedindo de ser verdadeiramente feliz. Porque eu não estou falando dessa felicidade vendida no Instagram, não. Porque essa é falsa. É uma felicidade tóxica. Você tem que estar todo dia feliz, todo dia bem, todo dia... Eu já comecei a fala dizendo que você pode ficar mal. Você pode ficar triste. Você pode hoje não querer falar com ninguém. Eu levei umas 2 semanas atrás, uns 3 dias sem querer falar com ninguém no WhatsApp. Só falei com as pessoas necessárias. Você pode e deve. Porque isso te tira o peso que o mundo te colocou. Você tem que estar sempre online, sempre disponível, sempre à disposição. Sempre isso, sempre aquilo. Você não é uma máquina. Você é um ser imortal criado por Deus. Seu destino é o amor, não é ter. É uma propaganda enganosa. Mas aí a gente olha para a grama do vizinho, olha para a casa dele e diz, nossa, mas está tão bom lá.
Você vive a vida dele? Você daria conta de ter a vida que ele tem? A família que ele tem. A família que ele tem? Os percalços que ele passa, os obstáculos que ele tem que vencer todo dia? Então a gente precisa pensar sobre isso. Por isso Jesus nos manda olhar para a natureza. Porque nada melhor do que olhar para a natureza. Ela já nos ensina por si só. Então por que essa agonia de ter sucesso a qualquer custo? E aí você passa o outro para trás, você ludibria, você faz isso, faz aquilo, você quer ganhar na Mega Sena, você quer tudo. Mas eu acabei de te dar tudo que você queria. Não vi você sair correndo daqui feliz da vida. Não vi. Ninguém levantou. Não é assim que acontece. É como a página disse. São anos e anos para que a gente se burile. Para que a gente chegue no lugar onde é nosso. Porque nós somos herdeiros. E a herança é grandiosa. Mas eu quero ter, porque eu me iludo com a matéria. Isso aqui é só uma roupinha, gente. Já já ela não te pertence. É bom que você cuide dela, mas não se apegue. Porque o mundo vai te trazer muitos encantos, mas não é essa a realidade. Então a gente precisa ajustar o foco. Como é que a gente pode ter sucesso, felicidade, se na nossa mente nada disso é factível? Eu não acredito nisso. Como é que eu vou viver o amor em plenitude se eu não acredito? Eu olho para Jesus e acho aquilo muito longe de mim, incapaz de realizar isso em algum momento. Por quê? Porque você está olhando só para o agora, só para o que você tem na sua mão. Amplie esse olhar. Ele diz que a maneira como nós escolhemos enxergar esses fatos que nos acontecem, que não são irreais, né? Quando a gente está doente, a gente está doente. Quando a gente tem um problema financeiro, a gente tem um problema financeiro. A gente está sem emprego, a gente está sem emprego. São situações e fatos objetivos, isso é óbvio. Mas tudo depende da nossa mente. Se a nossa mente não estiver ajustada, a gente joga tudo que a gente tem, que nos faz feliz, pelo ralo, em busca de um sucesso ilusório. E isso nos acontece muito. Concluindo, ele diz que é só quando nós escolhemos acreditar que vivemos em um mundo no qual as dificuldades podem ser superadas, que o nosso comportamento pode fazer alguma diferença e que a mudança é possível, é que conseguimos mobilizar toda a nossa energia emocional, mental, intelectual para fazer acontecer. E tudo isso Jesus nos disse. Eu vejo Jesus claramente nessa fala. Tudo isso ele nos disse. Ele não olhou para o que a gente não tinha. Ele sempre olhou para o que a gente é capaz de fazer. Mas ele também não nos enganou. Não disse que a gente era perfeito. Disse que a gente teria aflições. Disse que o mundo é cheio de ilusões. E disse que nós teríamos batalhas a vencer. Mas que nós venceríamos. Não foi isso que ele disse? Então, muito antes da psicologia positiva, através de pesquisas científicas, dizerem isso que eu acabei de ler, ele já nos disse.
Então, o que a gente precisa fazer? Encarar essa realidade, olhar para ela. Dizer, poxa, eu sou maior do que qualquer coisa que me chegue. Tá doendo? Tá. Hoje eu tô triste? Tô. Tô sem trabalho? Tô também. Tô sem dinheiro? Tô. Mas eu vou superar. Porque eu sei que eu sou maior. Não é a Maeli que está dizendo isso, foi Jesus que nos disse. Eu só estou lembrando. Então, quando a gente muda esse olhar, muda essa mente, eu volto a minha energia para aquilo que de fato vai me fazer feliz. E vai me trazer sucesso. Não o sucesso do aplauso, do glamour, mas o sucesso dessa existência, de eu sair daqui melhor do que eu cheguei. Esse é o sucesso que eu quero alcançar. Não é ter. Nada disso me pertence, tudo isso aqui a gente vai deixar. Por que a gente está preso a isso? A gente se deixou enganar. E a mudança que Jesus traz para nós, com um olhar totalmente diferente, a gente deixou para lá. Foi uma escolha. Mas agora eu posso mudar. É como o Chico dizia, não dá para mudar o passado, mas dá para mudar a partir de agora. Então eu posso mudar agora. Não adianta remoer. Já passou. Então quando a gente fica na reclamação, na procrastinação, deixando se abater, achando que não vai conseguir, porque eu sou muito incapaz, porque eu sou feio, porque eu isso, porque aquilo, porque eu sou pobre, porque isso. Para com isso. Essa é uma condição momentânea. Ela dói? Muitas vezes sim. Muitas vezes sim. Mas ela dói porque às vezes a gente insiste num caminho que não era pra gente seguir. E aí o último recurso da justiça divina é, então tá, meu filho, o potinho vai ficar maior. Porque a escolha foi sua, ele te deu livre-arbítrio. Não foi ele que quis deixar maior, você colocou mais obstáculo na frente. É uma escolha. Então que a gente possa escolher melhor. Não deixe se abater por aquilo que você olha em você e que você vê que precisa modificar. Você vai modificar aos poucos. A flor não germina. Emmanuel acabou de dizer, a flor não germina antes do tempo. Ela vai germinar no tempo. Então não gasta energia com coisas que você não vai conseguir modificar agora. Observa o que você já consegue mudar aqui. Tá bom, consigo não me depreciar. Também não preciso me exaltar. Sou melhor do que todo mundo. Mas também não preciso me rebaixar. Sou pior do que todo mundo. Não. Sou um filho de Deus em aprendizado. O que tem para hoje? Tem isso aqui. Também é um ensinamento de Jesus. Não adianta a gente ficar querendo sucesso, ter. É uma roda infinita. E aí a gente volta para a reencarnação. E volta muitas das vezes para o que os indianos chamam de uma roda de samsara sem fim. Sem fim. Com a doutrina espírita, a gente pode fazer diferente. E esse é o meu desejo. Que vocês saiam daqui refletindo que podem fazer diferente. Como vocês vão fazer? Vocês têm os recursos. Não sou eu que estou dizendo. Para terminar, vou falar uma fala de Joana. Que ela diz nesse livrinho aqui, ó, Filho de Deus. Quem não tem, tenha. É um livro maravilhoso. Ela diz, lá no capítulo 10, possuis recursos inimagináveis
que estão em germe em tua alma, aguardando os teus estímulos. Por enquanto, sintonizas com as províncias de sombra por onde transitastes, e já deverias ter te libertado dessa presença. Então, os recursos estão nas nossas mãos. Nós é que precisamos colocar em ação. Fiquem em paz, meus irmãos. Espero que vocês fiquem bem, que Jesus os abençoe e que vocês mudem a mentalidade, a realidade de vocês para aquilo que o Cristo nos orientou. Fiquem em paz. Obrigado, Maeli. Desculpa. Pela mas teve reflexão, não, perfeito. Bom, meus irmãos, vamos passar então agora para a segunda parte, que são os passes, né? E a gente sempre reforça o passe coletivo que a gente está fazendo agora, em razão ainda da proximidade com que tivemos aí a enfermidade, o Covid. Ele não é menos importante nem menos eficaz do que o passe individual. Então vamos manter a nossa fé, a nossa confiança, a nossa vibração, nosso pensamento e nosso sentimento, para que a gente receba os benefícios que precisamos e para que a gente também possa doar fluidos, porque todos nós somos uma potencialidade de Deus. Isso também é uma questão de mentalidade, né? Não é? Entender